Olá, meus queridos, tudo bem? Mais uma aulinha de ciências, mais uma aulinha remota. Infelizmente, nós não podemos estar juntos na sala de aula como antes fazíamos, não dá nesse momento, mas eu acredito que tudo isso vai passar, eu acredito que está mais próximo do fim e não vai demorar para a gente estar de novo na sala de aula, tá bom? Então, um forte abraço, que Deus abençoe cada um de vocês, tá certo? Estou com saudade de todo mundo, logo, logo vamos estar juntos na sala de aula, ok? Meus queridos, a aulinha de hoje vai ser sobre o reino animal. O reino animal. O reino animal, ele é dividido em grupos, que nós chamamos na ciência de filos, tá certo? O primeiro filo que nós vamos estudar hoje é o filo Porífera. Professor, porífera, o que é que significa porífera? Essa palavra porífera, ou poríferos. Bem, essa palavra porífero lembra poros, cavidades, pequenos buracos. Então, os poríferos são animais que apresentam no seu corpo inúmeros poros, vários poros, tá certo? A primeira característica dos poríferos é essa, é um animal que apresenta vários poros, muitos poros no seu corpo. Então, porífero são animais que têm poros. Olha que bonitinho aí. Professor, poríferos são as esponjas? Isso, muito bem. Porífero são as esponjas do mar. Ah, professor, então eu já vi na televisão, tem até um desenho. Isso, muito bem. Poríferos são esponjas. Professor, qual é o habitat? Onde é que nós podemos encontrar os poríferos? Meus queridos, esses animais são animais aquáticos. Então, aquáticos são animais que vivem no ambiente onde tem água, lógico, ambiente aquático. Porém, a grande maioria desses animais se encontram no ambiente marinho, água salgada. Existe uma pequena quantidade de poríferos de água doce, mas a grande maioria se encontra na água salgada, tá bom? No ambiente marinho, ok? Esses animais, ó, como você está vendo aí a esponja, são animais que têm um corpo, uma estrutura corpórea muito simples, né? Não tem nem tecidos, não existe tecidos, não existe órgãos, né? O sistema não ocorre nesses animais. São animais bem simples. E se você observar bem aí, você está olhando para ele não está solto no ambiente não, na água aí, por exemplo. É um animal que nós chamamos na biologia, na ciência, de animal séssil. Professor, o que é isso, séssil? Séssil é fixo, é um animal fixo, é um animal que não vai ter a capacidade de ter um movimento. É um animal que fica aí preso a um substrato, né? Pode ser uma rocha, uma pedra, né? Uma concha, areia, algo que ele encontre no ambiente aquático e possa se fixar, tá bom? Ok? Professor, e esse animal fixo? Como é que ele faz para capturar o alimento? Como é que ele consegue, se ele não tem capacidade de locomoção? Meus amados, é muito simples. Esses animais, eles vão obter o alimento necessário para a sobrevivência, basicamente por filtração, né? Esses animais, eles vão filtrar a água. Então, na água tem partículas alimentares, partículas orgânicas, e conseguem fazer a filtração desse alimento, tá bom? A água, ela entra pelos poros, levando o alimento, e as células vão filtrar o alimento, tá certo? Então, a alimentação é por filtração. Então, esses animais são animais
filtradores, tá bom? Ok? Lembrando, são animais simples, não tem uma estrutura corpórea complexa, não existe tecidos, não existe órgãos, né? Não possui células nervosas, sensoriais, nem musculares, porém eles conseguem obter algum estímulo, conseguem perceber algum estímulo, né, do meio ambiente e conseguem até, de certa forma, dar uma resposta a esse estímulo, tá bom? Professor, e como é que eles vivem? Como é que a esponja consegue viver? É em colônia? É isolada? Professor, como é? Queridos, as esponjas, elas podem viverem, né, como indivíduos isolados. Então você vai encontrar no mar apenas um, né, você consegue ver um indivíduo, um representante, ou formando colônias, né, várias esponjas vivendo ali juntas, tá certo? Mas sempre fixa, sempre colada, vamos dizer assim, colada, grudada a um substrato, certo? Professor, e esses animais aí, o tamanho? Bem, olha só, elas podem ser pequenas, né? Alguns centímetros de altura, então representantes pequenos, não muito alto, mas já encontramos no oceano esponjas de até 2 metros de altura por 3 metros de diâmetro. Essa aí da figura é bem grande. Olha o tamanho dessa esponja do mar. E aí é um animal. Você passa nadando aí por esse ambiente aquático, às vezes você pensa que não é nenhum animal, mas é um animal. É a esponja, né? Tá bom? Então existem animais pequenos e animais grandes. E a forma deles aí é variável. Você vai encontrar indivíduos de várias cores, várias pigmentações. Isso vai depender da espécie. Ó, esse aqui já é vermelhinho, né? Um pouquinho menor. Aqui não, aqui já é um pouco meio cinza, marrom, um pouco maior, tá certo? Olha que bonitinho aí, ó, as esponjas. Então existe várias espécies de esponjas, vários tamanhos, vai depender da espécie. Meus queridos, o corpo da esponja é revestido externamente por células pavimentosas, que nós chamamos de pinacócitos, tá certo? Pinacócito é em forma de prancha. Então, essa parte externa das esponjas são células que têm o nome de pinacócitos. Pinacócitos é a parte externa. E a cavidade, né, interna, nós temos aí o átrio, né? É uma cavidade interna, bem no centro aí nós encontramos o átriozinho aí, ok? Ou espongiocela, você pode chamar de átrio ou espongiocela, é uma cavidade. E dentro, né, do corpo desses animais aí, nós encontramos umas células flageladas, que nós chamamos de coanócitos. Coano significa funil, tá bom? Coanócitos são células flageladas. Então, se são flageladas, são células que têm a capacidade de ter movimento, de batimento aí. E entre essas duas camadas, nós temos um mesoílo. Queridos, esses animais, né, possuem vários poros, né? Então, são numerosos a quantidade de poros. Então, esses poros são os canais da passagem de água do meio exterior, então do meio de fora, para o meio interno, para o meio dentro ali das esponjas, tá bom? Então, por isso, o nome desses animais é porífera, tá bom? São portadores de poros. Além desses poros, existe uma abertura maior, você está vendo aí em cima, né? Que é por onde a água sai, que é chamado de ósculo, bem em cima aí, uma abertura bem grande, é chamado de
ósculo. Então a água entra pelos poros, levando partículas alimentares. Os coanócitos, que são aquelas células que eu falei que são flageladas, vão fazer a filtração, deixando o alimento, né, no interior das células, e aquilo que não serve, as excretas, juntamente com a água, vão sair pelo ósculo, que é essa abertura maior que fica aí em cima, tá bom? Ok? Ao entrar na esponja, a água traz, além de alimentos, também o oxigênio. Não esqueça disso, que é indispensável para a respiração celular. Então, a água traz os alimentos e também o oxigênio para a respiração desses animais. Ao sair, né, a água, ao sair do corpo das esponjas, remove, né, as excretas e o gás carbônico, tá bom? Não esqueçam disso. Existem duas correntes, a inalante e a exalante. Corrente inalante é a entrada, exalante é a saída, tá bom, meus queridos? As esponjas, elas conseguem regular a quantidade de água, tá bom? Que conseguem regular a quantidade de água que fazem circular por dentro do corpo delas aí, ok? Tá bom? Lembrando, as esponjas, dentro das esponjas ocorre a digestão. Então a digestão é intracelular, porque a digestão ela vai acontecer no interior das células. Então, quando a digestão ocorre dentro das células, nós chamamos de digestão intracelular. Ok? Até a próxima aulinha. Deus abençoe todos vocês. Um forte abraço.